Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. E hoje é aquele bate-papo maneiro onde a gente aprende bastante. Porque quando você mora aqui nos Estados Unidos, você ouve muitas histórias, você fica sabendo de muitas coisas. E tem muitas pessoas que falam, mas não explicam. Então, uma coisa bem legal, um dos diferenciais aqui do canal Perguntas é que nós trazemos profissionais, pessoas que vivem, trabalham, respiram certas profissões, né? Para nos educar, para explicar pra gente como que é que a gente deve se portar caso aconteçam certas coisas. Então, tem os vendedores de carros, de casa, advogado de imigração, advogado litigioso, acidente, aí vai. Todos os profissionais que você vai precisar um dia na tua vida, querendo ou não, a gente acaba precisando, né? Principalmente se você tiver uma vida longa aqui nessa terra, que é a terra do processo, digamos assim. Eu acho que é o país que mais processa gente no mundo, se eu não me engano. Eu sei que é um dos maiores em número de divórcio também, que nós estamos para trazer também advogado de família, para vocês entenderem como funciona o divórcio, em breve aqui no canal Perguntas. Mas hoje eu estou aqui com Ben Rust. Falei bem, bem-vindo. Hello. Oi. Bem-vindo. Obrigado, Caramba. Paulo. É um prazer estar. Tamo junto, Ben. O Ben é patrocinador do canal Perguntas, virou amigo da gente e um dos advogados americanos que falam português aqui na nossa comunidade. E hoje o Ben trouxe o Thomas. Me fala do Thomas, Ben. Thomas é meu amigo, meu competidor, concorrente algumas vezes e colaborador, principalmente. Muito legal, bem-vindo, Nós Thomas. trabalhamos juntos na área de litígio. Ele tem a firma dele que fica em Winter Garden, no Main Street, basicamente na avenida principal. E ele é um dos profissionais que eu respeito mais na cidade. Ele é super competente na área de litígio. E algumas vezes estamos trabalhando juntos, outras vezes contra cada um, representando nossos clientes com os casos opostos. E algumas vezes simplesmente estamos trocando ideias juntos sobre o que faria nessa situação, o que você tinha experimentado, essas coisas. Muito legal. Bem-vindo, Thomas. Obrigado, Paulo. Obrigado por me ter aqui no programa. Vamos lá, então é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos falar sobre... E na verdade, eles não sabem o que nós vamos falar, nem eu sei o que a gente vai falar. A gente falou aqui 5 minutinhos, eu falei, cara, o que é importante a gente falar? Ele falou, Paulo, o que as pessoas precisam? Então nós, imigrantes, aqui, o que nós precisamos quando se fala em advogado? Vamos te colocar a imigração pro lado. Bum, esqueceu a imigração. Quando que nós vamos precisar de um advogado? Quando nós somos processados, ou quando nós queremos processar alguém, né? Quando que nós vamos processar alguém? Quando alguém nos faz algo que nós nos sentimos... Vocês me corrigem, tá? Por favor. Alguém nos faz algo que nós nos sentimos violado e não temos para quem correr, não tem para quem pedir ajuda, principalmente quando é coisa civil. Você não chama a polícia porque você não recebeu alguma coisa que te deviam, alguém pegou teu carro, destruiu e fala que não vai pagar, comprou, não pagou, trabalhou, não recebeu, né? Ou então... quando nós estamos sendo processados, quando é do lado, eu não paguei, eu fui o picareta, e agora eu também preciso de alguém que me defenda, né? Yeah. Eu estava conversando com o Thomas antes disso e estamos falando de a ideia geral, o ponto principal. E isso é que não tenha medo de entrar na justiça, não tenha medo de procurar seus direitos. E estávamos falando um pouquinho de como que é entrar em uma ação pequena. Porque algumas vezes não tem sentido gastar muito dinheiro com um advogado, e estávamos falando de alguns casos que a gente experimentamos contra uma pessoa que estava ao outro lado, que não tinha advogado, estava se representando, e estávamos comentando somente sobre a ideia do que o corte americano está aberto para todos, para todo mundo. E gostaríamos de bater o papo com os seus seguidores e explicar um pouquinho de como que é girar e lidar de um caso, você mesmo pode ser, em um caso pequeno, onde não tem sentido financeiramente, de um ponto de vista de moeda,
de contratar um advogado. Entendi. Então vamos dar um exemplo pra mim, Thomas, de alguns casos, porque minha mãe é advogada, então eu acredito muito, né, na importância dos profissionais. É a mesma coisa, você tá doente, tem hora que você pode ir na farmácia sozinho e comprar um remedinho pra tua dor de cabeça, e tem hora que você precisa ir no hospital, numa clínica, ver uma enfermeira ou ver um médico. E a mesma coisa no direito. Mas, se você tomar o remedinho errado, aquilo pode te complicar. Então, aonde é o balanço? A mesma coisa, você fala, eu tenho capacidade pra fazer uma pequenas causas e eu me representar, me auto-representar. Às vezes você acha que você tem, mas o cara que tá do outro lado, um advogado que estudou por anos, fez pós-graduação, ele vai te comer vivo. Acaba que ganha na tecnicalidade, que a gente chama, né? Porque, vamos falar, tem várias cortes que alguém pode entrar com uma ação. Então a gente estava conversando um pouco das pequenas causas, que a gente escuta muita gente falar em questão das pequenas causas. Quem pode entrar com ação, como você falou, qualquer um, como o Ben falou, a porta está sempre aberta da corte, né, do fórum, do condado, para alguém entrar com uma ação. Mas o advogado, se tem alguém representando alguém, né, um advogado representando uma companhia ou outro lado nas pequenas causas, acaba que ganha na tecnicalidade. É saber o que tem que fazer. Né? E quais os tipos de... Vamos dar um exemplo de uns 2 ou 3 tipos de caso que vocês dois, como advogado, que vive disso, fala, não tem necessidade. Você conseguiria se explicar sozinho. Se você não for muito cabeça de rolha, você consegue se automedicar. Depende, porque a regra continua... A regra que a gente fala, pequenas causas, né? Então tem as regras do estado da Flórida para pequenas causas, Florida Small Claims Rules, que a gente chama. E são todas as regras que o estado da Flórida já impôs para casos abaixo de $15 mil. Tá? Então, antigamente era $8 mil, eles aumentaram agora, acredito que foi $15 mil, né, Ben? 2 anos atrás. Não atuou muito aí, mas... Eu atuei já um pouco em pequenas causas. E aí você consegue entrar com a alegação. Então, é simples. Vai ter um formulário que você vai na corte e você escreve à mão, se você quiser, o que você está alegando. O fulano eu trabalhei para o fulano de tal e ele não me pagou e ele me deve $5 mil. Tá? É duas coisas, basicamente. É que aconteceu e que você quer. Porque você está aqui. Essas duas coisas são as coisas fundamentais. E se não tem um desses, seu caso vai ser demitido. E nós, como advogados, enquanto estamos protocolando uma ação, a ideia principal de protocolar, de escrever, é evitar o outro lado demitir o caso por uma tecnicalidade. Se chama getting past motion to dismiss. Se pode passar através disso, o outro lado é obrigado a entrar com uma resposta técnica e com isso você pode agendar seu audiência final, seu trial. Então ele tá falando em dismiss, então se eu escrevo uma baboseira que não tem nada a ver, vão ler e vão falar, que é isso? Porque, voltando um pouquinho antes disso, nos Estados Unidos quem pode processar quem? Qualquer um pode processar qualquer um. Eu já fui processado quando eu era promotor, alguém falando que eu devia $1 bilhão pra pessoa. Era um louco que não gostou do jeito que eu agi contra... Aqui eu posso processar que você é muito feio, eu falo, vou processar. Exatamente. Só que não passou esse teste que o Ben falou. Chegou naquele motion to dismiss, no pedido para o juiz analisar a acusação e determinar se tem uma fundação legal, e o juiz falou, não tem cabimento, não tem uma fundação legal, você não escreveu o que a lei te dá direito de receber. Então é isso que o Ben está falando. E o bom do Pequenas Causas, já que a gente está falando um pouco disso, é que ela é informal, tá? Então primeiro você vai fazer o Statement of Claim, que é esse formulário que você vai preencher dizendo o que aconteceu. O outro lado não precisa responder, mas vai ser agendado uma mediação. Então são voluntários ali que trabalham. Senta as duas pessoas aqui e o voluntário seria você, o mediador. E você vai tentar resolver a situação. Olha, mas ele tá falando, você aceita tanto, você vai fazer isso, você pode fazer aquilo. E ele tenta, para não dar muito tempo, porque o Pequenas Causas são muita gente. O mediador é voluntário? O mediador, no Pequenas Causas, sim. É um voluntário, normalmente são aposentados, ou advogados aposentados, juízes aposentados, depende de quem você pega. Tem que ser de advogado ou juiz? Não. Pode ser uma pessoa comum? Não, qualquer um pode fazer. No Pequenas Causas, sim. Tem um treinamento que tem que fazer, mas qualquer um pode fazer. Que legal, cara, isso aí.
That's cool. Eu já usei mediador. Mediador, eu acho que, assim, a mediação eu acredito muito na mediação, inclusive eu incorporo isso nos meus contratos quando eu faço, porque evita que o caso chegue a certo ponto e fica muito caro. Fica caro e longo, cansativo. Exatamente, que a mediação logo, como eu te falei, no começo você vai lá, faz, você conseguiu, aí tem o oficial de justiça, fazer a intimação, você entregou a intimação, normalmente já tem na intimação a data que é a sua mediação. E aí você comparece lá e já tenta resolver. E isso é o ponto bom, é que depois dessa mediação, se não dá certo, o juiz vai agendar um trial, tipo, em um mês. Vai ser muito rápido, causas, né? em pequenos casos, né? Então eu posso falar, eu vou na mediação, vou falar que esse cara é louco, não, eu quero levar adiante, eu quero tudo, me deve. Aí o juiz vai emitir uma ordem marcando a audiência final, que a gente chama, que é o trial, que é o julgamento. E é o que o Ben falou, normalmente é em um mês, você não tem direito de trocar documentos, de tirar depoimentos, nada. Do pequenas causas, normalmente você... Então, daí vamos dar um exemplo que você está falando uma coisa que não é verdade. Você está falando, fui no canal Perguntas e o Paulo roubou minha carteira. Tô dando um exemplo. Pegou alguma coisa, eu machuquei ali meu braço no canal Perguntas e quero 1 milhão. Só que você nunca veio no canal Perguntas, só que você escreveu. Aí eu vou até... Eu preciso de um advogado ou não? Pequenas causas, $8 mil. Então, 1 milhão já não estaria no Se você está alegando 1 milhão, o corte vai dizer, não pode estar aqui. 5 mil. Que foi, eu fiquei uma semana sem trabalhar. E ganhei 5 mil na minha semana. There you go. Aí, eu vou falar, Thomas nem veio aqui. A alegação, que quem está alegando, quem está trazendo a ação, é quem tem que provar. Então, se ele vai ter que provar primeiro que ele estava lá, e aí se você está se autorrepresentando, você tem que saber como é que você vai introduzir essas evidências, essas provas que você tem ou que você não tem. E o outro lado, se você está se autorrepresentando, saber qual pedido tem que ser feito para a juíza e qual é o argumento legal que você vai estar fazendo para excluir essas provas. Entendi. Aí, só que eu vou falar assim, o Ben é meu amigo. Eu vou falar assim, o Ben, cara, o Thomas, só te conto como o Thomas, tá me processando por essa idiotice. Ben, você pode pegar meu caso e aí você cobra... Eu vou provar pro Ben, que é meu amigo, eu vou falar, Ben, o cara nunca veio aqui, tem prova, esse dia eu tava fazendo isso. O Ben vai falar, beleza, só que o meu honorário é $10 mil, vai dar. Right. Tô dando um exemplo. Aí o Ben pega, nós vamos lá, eu vou provar, porque, eu tô certo, digamos assim. E aí você, além de perder o caso, ainda vai ter que pagar o honorário do Ben? Ou não? Como funciona mais ou menos? Like shifting fees, right? É só por lei, se está escrito, ou por contrato. Essas são as duas áreas principais onde podemos pedir o honorário do outro lado. Então, a maior situação, maior vezes, normalmente não tem esse fee shifting, onde o fee do outro lado pode ser recuperado. Então, por isso pode ser que não vale a pena. É o que a gente chama de American Rule, né? Então é a regra americana na jurisprudência. Então não para ficar muito técnico, mas nos Estados Unidos você não tem direito de recuperar os seus honorários que você gastou se você ganhar a causa do outro lado. A não ser que foi o que o Ben falou, tá em contrato ou a lei que você tá embasando, né? Tá baseando a sua ação, diz que você tem direito. Tá? E aí, o que eu falo para os meus clientes também, existem certas estratégias que você pode implementar, que é aí que vem o advogado. Porque aí eu vou processar de novo por calúnia, por meu tempo, pelo tempo... E tem aí o Proposal for Settlement, tem outras estratégias que você pode implementar para tentar fazer com que o outro lado pague. Porque se eu vou processar alguém por 5 mil, vamos lá, você me processa por 5 mil, o Ben vai me cobrar 4. Não vale a pena. E muitas das vezes a conversa que o Ben provavelmente tem com os clientes dele e eu tenho com o meu. Olha, uma ação de $5 mil não vale a pena você pagar um advogado para correr atrás, a não ser que tenha um fee shifting ou uma lei que te dá o direito de recuperar os honorários. Tive um caso de por aí $2-3 mil e o outro lado contratou um advogado de $450 da hora e gastou 10, 20, 30 horas litigando sobre esse assunto. Era personalidades. Uma briga de personalidades. E algumas vezes a emoção, a raiva... Que não é mais o dinheiro agora. O dinheiro fica por lá. aí, atrás, fora. A única pessoa que ganha é o advogado nesse tipo de caso. O advogado adora. Like, ok. Ele quer pagar? Então vamos fazer. Porque realmente o custo não vale a pena. E aqui tem advogado gratuito sem ser para criminal?
por exemplo, para um caso de litígio civil? Se não me engano, pode ir para as pequenas causas e eles ajudam por hora, uma coisa, né? Não no que você está pensando, Paulo, porque o que tem o Legal Aid, que é uma Tem aquele, todo mundo tem direito à defesa. Não, na área criminal sim, no civil não. O Legal Aid que eles fazem normalmente é o Legal Aid, verdade. Abuso de cartão de crédito, são casos para pessoas que não têm o recurso e que alguém está tirando muita vantagem em cima deles. É praticamente impossível para alguém que está fazendo uma reclamação ter uma assistência do Legal Aid dessa ONG para ter uma representação. E os advogados desses são voluntários normalmente. Sim, são do OAB da cidade. Eles cada ano eles oferecem 2 casos para fazer gratuito desse jeito. Isso. E o que o Ben estava falando é, às vezes existe, não sei se como chama, um fórum que tem alguns advogados ali por algumas horas, onde você apresenta, olha, eu quero trazer uma ação contra essa pessoa, o que eu preciso fazer? Aí o advogado fala, olha, faz esse formulário, mas não é que ele vai estar te representando nas audiências. Ele te dá uma dica. Só algumas dicas, Eu penso que o corte, no geral, está underfunded, precisa mais recursos. Seria legal. O corte daqui dos Estados O corte da Flórida, principalmente, a população está crescendo tanto. E os cortes estão atrás da sistema, especialmente com a pandemia. Ficou As coisas estão demoradas hoje em dia? Um pouco, não tanto quanto a gente escuta falar no Brasil, mas e pequenas causas sempre foi rápido. Sempre foi rápido, mas o corte, no geral, está tentando de marcar as audiências finais, os trials, porque estavam pausados por basicamente um ano, uma coisa. Estavam tentando fazer virtual, deu certo em bastantes casos, mas eles estão voltando a in person. Bem legal, falando... Não. O que eu ia falar, o que o Ben está falando, muitas das cortes trouxeram juízes aposentados de volta para a corte para ter audiência, porque não tinha juízo suficiente. Uau. Vamos lá voltar então. Lembrando aqui naquela pergunta, a gente vai ser educado agora, vamos aprender com esses caras que estudaram muito e gastaram muito dinheiro para poder aprender, para eles poderem trabalhar. E eu vou pegar o cérebro dele um pouquinho para vocês agora, falando de small claim, que os dois não fazem. Né? Então, não fazem assim. Depende, pode até fazer isso pro pessoal. Tá? Mas vamos lá. Sempre depende. Sempre depende com o advogado. Sempre depende. É importante você falar até com o advogado antes mesmo de decidir se você vai se autorrepresentar ou não. E outra dica que eu vou dar, nunca veja o advogado como uma despesa, sim um investimento. Até mesmo, às vezes, só para eles confirmarem uma coisa que você já sabe. E aí você vai, coloca em todo, desde contrato de empresa. Sempre busque um profissional para te auxiliar. E sempre busque alguém que alguém te indicou. Algumas vezes é tipo, reduce the stress. A pessoa vem ao escritório, está super estressado e eu simplesmente estou confirmando que eles provavelmente já sabem, mas esse pode diminuir. Com certeza. E ajudar eles a dormir. Então vamos lá, vamos dar um caso. Trabalhei pro João já tem 2 semanas. Ele falou que o patrão, o cliente ainda não pagou ele e ele não consegue me pagar porque ele não tem dinheiro. Mas não é problema meu. Eu estou trabalhando para a empresa Jojo Construções. Tá? Um exemplo, hein, gente? Vai que existe essa empresa. Jojo Construções, estou trabalhando. Aí o dono da Jojo, o João, falou: poxa, Paulo, essa semana eu não consigo te pagar que eu não recebi. Eu falo: beleza. Aí passa mais uma semana. Ô, João. Passou mais uma semana. Ô, João. Pô, daí eu percebi que é enrolado. Que esse João não vai me pagar porque eu já descobri que o cara pagou ele e ele acabou gastando dinheiro e tá me enrolando. E já se passaram 1 mês. E nesse 1 mês deu mixaria, não, mas pra mim é muito dinheiro, que eu tô aqui ralando, deu $8.000 nesse mês que eu trabalhei duro na construção pesado e não vi um centavo. O que eu vejo hoje, o que eu vejo que acontece é Facebook, Instagram, foto desse cara xingando a empresa, falando: esse é picareta, cuidado, grupo de WhatsApp, destroem com esse cara. Que uma pessoa está a um lado da história. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas o que você vê no Instagram é: cuidado com isso daqui, picareta, meu marido trabalhou 1 mês e não me pagou, tá me devendo, blá blá blá. E coloca o telefone, endereço, detona. Qual seria o método correto para a pessoa
que não recebeu, que se sentiu enganada, falando de modo legal? Você quer que eu fale? Yeah, go ahead. Depende. Vamos voltar um pouquinho, que eu trabalho bastante com o público brasileiro nessa área, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, olha, eu tô aqui legal, eu trabalhei e o cara não me paga, eu não quero entrar com uma ação porque eu vou ser deportado e pensa que não tem o direito de entrar com ação. O que eu falo para os meus clientes ação civil é separada da imigração. Yeah. Lógico, você está se expondo? Tá, ele vai trazer isso como uma defesa. Provavelmente o juiz vai ler, vai achar que não está certo. Sim, mas se você prestou um serviço e tem o direito de receber, o juiz vai te dar o que você tem direito no fim da ação. Tá? Então, regardless, né, não faz diferença se você tem um status migratório legal ou ilegal, você pode entrar Não e é o utilizar. caso desse momento. Não importa. Não. Não faz, mas o que eu falo é que não faz diferença. Mas o primeiro, a gente tem que provar que você realmente trabalhou pro João. Como é que você vai provar? Então, normalmente a primeira pergunta. Você tem foto, você manda um invoice, manda conta Texto, no fim do mês, yeah. mensagem de texto, como é que a gente consegue provar isso daí? Testemunha. Outros funcionários que estavam lá, que a gente consegue... Também não recebi. Os outros funcionários que também não receberam, funciona também. Lógico, depoimento, né? A gente tira o depoimento. Tá? E obviamente esse problema vai resolver porque ele não vai ter trabalhadores mais, então não vai ter uma empresa. Então essa é uma coisa que os trabalhadores estão perdendo certamente, mas rapidamente normal é que essa pessoa ganha uma reputação. Uma má reputação. E as pessoas não vão trabalhar mais, não vão continuar mês seguinte. Tá. Essa é a coisa esperta a fazer. E tem attorney's fees, nesse caso, né? Normalmente sim, quando você está lidando com uma questão de Wages, trabalho, desde que seja... Salário. Como fala? É registrado, né? Registrado, Payroll mas- e tudo mais, então, que mas não é o caso que você está não é o falando. caso, não é o caso. Se é oficializado salary, Porque essas coisas. normalmente o que eles fazem nessa situação, você é um contratado independente, Usa não é um tax funcionário. ID, usa IN Você usa number, companhia, alguma isso coisa aí. do tipo. Então o que você tem, na verdade, é um contrato, normalmente não é por escrito, então é um contrato verbal. Yeah. E aí você tem que provar que realmente existe um contrato verbal. Então você vai usar testemunha, você vai usar as contas que você mandou quando ele pagou, fotos do seu trabalho, o que você tiver para conseguir provar que você realmente trabalhou. Então qual que é a dica que eu já tô dando pra vocês aqui eu tô pegando aqui, vocês me corrigem. Então quando eu estiver trabalhando informalmente, como a maioria dos brasileiros falando da nossa comunidade, trabalham nessa área de construção, a maioria, ou das meninas que fazem faxina, essas coisas, é bem importante ter algum tipo de prova que você está trabalhando. O que a gente usaria como prova? Nós vamos usar como prova fotos. O mais fácil nessa situação, se é uma pessoa que está fazendo uma limpeza de casa ou alguém que está prestando serviço, é toda semana. Se você recebe toda semana você manda um invoice. Manda uma listinha pelo WhatsApp, todas as casas que eu limpei. Isso. Ou no Excel, abre uma página de Excel ou um Word, não precisa ser nada muito chique, mas coloca lá, olha, limpei 5 casas essa semana, deve $500 por casa, você tem que me pagar até o dia tal. E manda uma conta, como falam, uma nota fiscal. E aí espera que ele pague. E se você mandar isso toda semana, aí você tem uma outra ação que você pode trazer, além de uma quebra de contrato. Então, por isso que eu falo, você tendo esse documentado e ele vai pagando, você manda um invoice, ele paga, manda um invoice, ele paga. Manda um invoice, ele paga. Manda um invoice, não pagou. Agora você já tem um pattern que a gente chama, né? Muito boa. Agora, existe também, vamos pensar do lado, quando eu estou contratando uma pessoa ilegal, eu também estou quebrando a lei tanto quanto a pessoa. Tanto quanto a pessoa. Né? Então, se eu não pagando... Onde estamos indo com isso? Não confessa nada aqui. Não, eu tô pensando... Esse é o meu conselho, não confessa nada aqui, eu tô pensando como essas pessoas que enganam. Porque... O que eles falam normalmente eu não sabia, porque eu não contratei a pessoa que está aqui legal, eu contratei a sua companhia. E a sua companhia contratou a pessoa ilegal para trabalhar. Então eles... Lógico que a gente pode usar isso daí que ele sabia, que não sabia. Mas normalmente eles vão falar, não é minha culpa, a culpa vai jogar pro outro lado. É uma coisa que é bem triste sobre nosso país. Sobre o sistema imigratório que está basicamente quebrado. Porque existe um mercado gray
onde as pessoas que são ilegais estão quebrando a lei vindo aqui, mas ao mesmo tempo as pessoas que basicamente estão explorando este povo e cria uma situação complicada onde a lei não sempre lida e explica que vai ser a solução nessa situação. E algumas vezes as pessoas ficam exploradas. Entendi. Vamos falar no Small Claim. Bom, resumir, eu fui lá no Thomas, fui no Banks, o cara falou, olha Paulo, não adianta, vai no Small Claim você mesmo, uma coisa simples. Eu sempre digo isso para meu pai, ele sempre quer o serviço gratuito. Meu troco de óleo, ele quebrou meu motor. Processa ele. Meu pai fez, de verdade ele fez recentemente, ele processou o Jiffy Lube, se não me engano, eles queimaram o motor do Porsche dele Ele ficou bravo. e ficou muito bravo. Eles eventualmente pagaram todas as coisas. O primeiro erro foi seu pai levar Porsche no Jiffy Lube, né? Exatamente. O Paulo pensou a mesma coisa. Pai, o Porsche vai para o dealership. Vai ter que entrar na concessionária, é isso aí. Não vai para essas coisas. E qual que é o processo? Quando eu entro na corte, eu procuro uma placa Small Claims ou alguma coisa online que eu baixo? Aí vai do condado ao condado, ou do município, não sei qual que é a Vamos falar do tradução. nosso aqui. O nosso você vai aqui, eu acredito que é no primeiro andar. Eu nem sei onde é que é. Eu faço tudo online, né? A gente tem acesso ao portal de Se eu não, arquivamento. o e tudo advogado, mais. o civil não tem, não sei. Tem acesso, eu acredito que tem acesso, mas você tem que registrar no Florida e-Portal, que a gente chama. E aí você recebe é muito mais fácil, porque você recebe todos os documentos via e-mail e você faz todo o arquivamento de casa. É tudo eletrônico. Nunca vamos para a corte se é requerido, basicamente, esses dias. Né? Para começar um caso, eu nunca fui na corte desde quando eu comecei a trabalhar como advogado. Mas eu acredito que... Eu sei que a mediação, quando eu te falei que você depois vai ter aquela primeira audiência, aquilo é no primeiro andar. Você passou a segurança do lado esquerdo, você vai ver ter uma fila gigante e um monte de gente, é ali que você tem que ir. Mas para começar o caso... Ou é no primeiro andar, ou se você chegar ali, vai ter o portal o pessoal de informação ali, ou até o policial de segurança que tá ali, e fala Small Claims. Eles vão te falar exatamente onde você tem que ir. Se não me engano, está no segundo andar. No segundo andar, no Orange County. Então, o que o Ben falou pra gente lembrar, eu tenho que escrever o que aconteceu e o que eu quero. Isso tem... Isso. E pode ser em palavras minhas mesmo, comum. Simples. Sim. Detalhado ou não. Tudo que você colocar naquele documento, você tem que provar. Né? Então tudo São que você as falar ali alegações. tem que provar. O que eu recomendo é, se você tem um invoice ou se você tem alguma prova, eu colocaria alguma segunda página com esses documentos que você acredita que vai provar o seu caso. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Ok. Que eu fui a única vez na vida, isso daí foi em 2003, eu comprei 2 carros zero. Em 2003 eu comprei um Chrysler Sebring e comprei um Corolla Sport. Conversível, Sebring? Não. E o Sebring, ele puxava para direita, novo. E eu comecei a levar lá, para eles fazerem um teste. Depois de uns 8 meses que eu já estava com o carro, tá? Ele puxava. E fizeram os testes, eu pagava, ia para casa, puxava. Fiz isso umas 4 vezes. A última vez, e cada vez eles iam arrumando alguma coisa e me cobrando. A última vez, eu fui até lá, peguei o carro, eram uns $400, $500, não lembro quanto que era, mas era um carro zero. E falei, não vou pagar, peguei minha chave, entrei no meu carro e fui pra casa. E não paguei, ainda falei mal da empresa, eu não vou falar agora que eu já tô calmo, foi 2003, mas na época eu fiquei triste. Se passaram alguns meses, tipo uns 2 ou 3 meses, bateram na minha porta, era um xerife e me deu a intimação para eu comparecer. Aí eu vi que a Chrysler down desse lugar estava me processando pela quantia. Eles não estavam processando muito, era pela quantia e um pouquinho juros, bem pouquinho a mais. Eu falei, filha da mãe, ainda continua puxando, não é que ainda eu estou com um carro que ainda continua com o mesmo problema. Falei, beleza. Fui até lá, sozinho. E chego lá, tá o cara do dealer mesmo, o cara que
que me atende, o gerente dos serviços, né? Lá da agência, do outro lado, o mediador, falou o que acontece. Aí eu expliquei, contei meu lado, e o cara da agência tá tudo aqui, ó, não, nós fizemos isso, e o Paulo não pagou. Eu falei, não paguei porque eu levei pra arrumar você. E vocês não arrumaram. Fazendo uma longa história curta, aqui no estado da Flórida, se eu vou lá com o meu carro com pneu murcho, só que para eles descobrirem que meu pneu tá murcho, eles tiveram que trocar o motor, eu tenho que pagar por todos os serviços. Independente que não consertei. Porque para eles encontrar a causa, eles precisam fazer o passo a passo. E esse passo a passo tem que ser pago por mim, mesmo que não. Então, por exemplo, se você tá com dor nas costas e você vai no médico e ele começa a mexer no teu pescoço, não arrumou, aí o teu braço não arrumou, o nervo não arrumou, você tem que pagar por tudo isso. E você vai embora quando continua com as dores nas costas. E eu acabei tendo que pagar e nunca mais fui nessa loja até hoje. Nunca mais comprei carro lá. O que vocês fariam diferente? Ele tá pensando a mesma coisa que eu tô pensando. Eu acho que não é assim, não. Pelo menos foi o que o mediador falou. Imagino, porque o mediador às vezes também tá lá e quer tirar vantagem, tem um lá pra favorecer, quer resolver. Mas eu acho que se você levou o carro e não o serviço que você tá pagando não resolveu, não tem por que pagar. Eu concordo com você, eu faria a mesma coisa. Muitas das vezes você consegue negociar, né? É que nem a mediação é literalmente isso. Você vai estar negociando. Ele tá falando, você me deve $500. Olha, eu te faço 3 pagamentos de 100, aceita? Ah, não, então eu faço... Eu não sabia, eu com medo, porque pessoa comum a gente tem medo. Mas eu nunca tinha eles citaram você por esse... Pela micharia, por $500. Oh my gosh, that's crazy. É loucura mesmo. Então, ó, uma coisa, eu por ter medo, eu já era legal, eu já tava casado, legal aqui. Mas eu por ter medo, porque a gente tem medo de corte, de advogado, recebe uma cartinha, você já coça a cabeça. Esses caras que mandaram a cartinha, né? Você já coça a cabeça. E aí você não tem, aí você tem essa imaginação. Tô falando nós, pessoas comuns, que advogado é tudo caro, que vai me processar, e agora tô na América, não falo inglês direito. E o que acontece também, que não sei se era seu caso, você fala, eu vou pagar isso aqui porque eu vou ter que vir na corte mais uma vez, perder mais um dia de trabalho, outro dia, e você fala, eu vou me pagar para me livrar. Que às vezes é a conversa que eu tenho com os meus clientes. Fala, olha, você pode me pagar tanto, ou você pode pagar a ação e se livrar dessa dor de cabeça. Então, às vezes, é mais fácil pagar para se livrar da dor de cabeça. Talvez é uma consideração que tem que ser levada. Você vê, eu já não sabia que o mediador podia ser qualquer um mediador. Olha que... Hoje eu perguntando pro mediador, mas o que você sabe, Phil? Não, estávamos falando disso, que um bom mediador faz uma diferença. Eu acredito que são importantes. Mas um mau mediador também... Tomás talvez pensa que são um pouquinho mais importantes, não sei, mas um mediador que é imparcial, que é profissional, pode fazer uma diferença. Um bom mediador faz a diferença, mas você sabendo o que você pode e não pode fazer é muito mais importante. Eu já não sabia que eu podia negociar. Mas é isso que eu tô falando. Se você sabe, olha, o caso não é assim, você sabe as falhas no caso, você começa a apresentar, você vai já sem medo para essa mediação. Então você já sente mais confortável e você sabe, olha, se eu quiser perder mais 5 dias de trabalho vindo aqui, eu consigo ganhar ação, ou eu consigo provar o meu lado, ou eu quero, a minha moral, eu quero provar que eu não fiz nada de errado. Mas eu acho que o mediador eu acredito que a conversa que eu tive com o Ben, é importante um bom mediador, mas você saber o que você vai falar, o que você vai apresentar, quais os argumentos que você tem, é muito mais importante, porque você acaba educando não só o mediador, mas do outro lado. Aí você põe medo no outro lado. Então, mas do outro lado é o funcionário que tem todo o tempo do mundo. Mas eu te garanto que não foi a primeira vez que ele foi. Com certeza. Deve fazer isso direto, né? Com certeza. Outra coisa que eu vejo bastante é o landlord guardando o security deposit. O landlord é o dono do apartamento. Eles... Estou pensando em português. Eu também estou tentando pensar algo. Eles mandam uma carta para o inquilino dizendo, você... É o proprietário que fala. Proprietário. Danificou tal. Você me deve $500 e além de a gente ficar com seu depósito de 2 mil. Está me devendo ainda, né? E está me devendo ainda, exato. E algumas vezes é
uma estratégia deles de vamos ver quantas pessoas reaccionem e nos contestam sobre isso, porque sabemos que é custoso, que a gente temos a vantagem de que se eles querem pegar o dinheiro tem que processar, etc. Então, algumas vezes... Isso é mais a sua área, nessa área de aluguel e pouquinho coisa mais. do tipo. Yeah. Eu não trabalho, não atuo tanto nessa área, mas nessa situação, a pessoa, quem está alugando a casa não tem direito de recuperar os custos de advogado se ele reter o depósito sem ter o direito de reter? Sim. Essa é uma das pequenas, não pequenas, mas poucas áreas que você recebe seus custos e honorários de volta. Se você é vencedor. Agora eu vou fazer uma pergunta que vocês vão me odiar. Oh, gosh. Que aqui a gente faz a pergunta, ué. Tem que ter, todo mundo quer saber. Quando o advogado ele pode cobrar, por exemplo, o Paulo que tá pagando do bolso dele, eu vou te contratar, você sabe, eu vou falar, bem, não tenho seguro nada, eu que vou te pagar. O teu honorário você vai falar, Paulo, são $400 por hora que eu faço pra você. Só que agora você tem o seguro, vai ser $1.000 por hora ou tem que ter... meu horário é $400 por hora, independente de quem tá pagando? Depende, pra mim, o Ben, vou deixar você responder aqui, acho que a gente trabalha eu tô falando mais pela lei, não o que vocês fazem. Não, o que você tem que provar é que o que você está cobrando para aquela ação de honorário é razoável, baseado na experiência que você tem, no tipo de caso que é, a complexidade do caso, então depende muito porque hora não é da hora. ação. Não é necessariamente... Eu não posso cobrar $1.000 a hora para fazer um eviction. Residencial, para fazer uma ordem de despejo. Eu posso, se tem alguém que paga, posso, mas eu não posso fazer o outro lado pagar $1.000. Porque quando eles perdem. É parte que tem que pagar o razoável, que é razoável. Não é necessariamente que você pagou. E isso é determinado pelo juiz. Se é razoável que eu estou cobrando ou não. Então, mesmo que você me pague $500 a hora, e o juiz fala, não, $500 não é razoável para o Thomas, eu acredito que 300 é. Você ainda vai o juiz pode, mas isso é para cobrar do outro lado. Você ainda vai ter que me pagar o que a gente concordou em contrato, mas aí eu desconto que o juiz falou que eu nunca tive essa situação, mas é o jeito que eu faria. Porque eu já cobro razoável. Não fora. Não fora. Então minha pergunta foi, 1 hora é 1 hora. A diferença é que este caso eu vou demorar 10 horas, enquanto esse caso eu vou demorar 20 minutos. Mas é 20 minutos que seria 20%. Não, porque 30%. Um caso que é mais simples eu não cobro o que eu cobro numa corte federal. Eu acho que o Ben talvez esteja do mesmo jeito. Porque a corte federal é muito mais complexa, é muito mais trabalhoso, é muito mais complicado do que pequenas causas. Não pode sair tão fácil. Exato. O juiz tem que liberar você. E algumas vezes não deixa. Você está aí dentro do processo. Então, e aqui existe uma tabela ou não? Não tem tabela, mas tem uma questão da ética na ordem dos advogados que diz que você não pode cobrar, tipo, eu não posso tirar vantagem de alguém que chegou aqui e falar, todo mundo vai cobrar 200 e eu sou o único que vou cobrar $1.000. Eu tô falando isso porque eu também tenho amigos na área do seguro que detesta, por exemplo, o que o Ben faz. Né? Que detesta os advogados Morgan & Morgan, que eles trabalham direto com o seguro, eles arrebentam. O juiz vai falar assim, poxa vida, você tá cobrando mais? Não, porque esse tipo de caso que o Ben faz de acidente e tudo mais é muito, muito custoso, muito trabalhoso. Aí tem o fee multipliers, que você multiplica o que ele cobra normalmente por questão que a seguradora não pagou. Tem um monte de outras coisas e outros motivos que a seguradora não gosta Não é só o dinheiro. Não. I think, ao final do dia, estamos servindo ao público, porque nos casos de acidente, o cliente normal é uma pessoa trabalhador, não tem muito grana, não pode bancar um caso. Então, o sistema está criado para que eles não tenham que gastar nenhum centavo para começar uma ação. Acho que funciona. Resumindo, se você sofreu um acidente de carro, entre em contato com o escritório do Ben, que ele vai encaminhar vocês, vai arrancar o couro da seguradora ou de quem, se você estiver certo, se puder, dentro da lei. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? Maximizar diminuir o sofrimento com dinheiro. Yeah,
Right. É que a gente eu tô sofrido, viu? O que vocês podem fazer? I mean, it's our best, é a melhor solução que temos Qual aqui. que é o limite da pólice? Ah, então tá bom. E a galera, no acidente que eu sofri, eles ligaram pra perguntar policy de moto, de outras coisas que eu tenho, que tem seguro. O que tem a ver? Se eu bati meu carro, porque o cara quer saber policy de apartamento, de moto, ou de que for. O Ben quer saber. Eu bem quer saber tudo. I'm like, É verdade. me mostra cada policia da sua Eu sou vida inteira. Eu sou obrigado a mostrar, por lei? Só porque você pediu? Sim, existe um... Sim, caramba! Yeah. Sim, ou Sim, porque o Ben que pediu. Yeah. Eu pedi sim. Basicamente sim. Tem que mostrar aos policias. Porque é uma ordem judicial, né? É, Quando ele faz esse pedido, ele tá fazendo o pedido, um subpoena, um discovery request, alguma coisa. Ele tá assinando como um oficial da corte, como um advogado oficial da corte. E é tão sério como uma ordem de um juiz. A não ser que o juiz vai lá e fala, não, Ben, essa pergunta é muito, entendeu? Mas até então, alguém vai ter que contestar, levar pro juiz ou coisa. Mas quando ele tá assinando um pedido de todas as policies, ele é uma ordem da corte que você tem que cumprir. Yeah. Certo? Falei Yeah, certo? Isso é sua área, mas eu sei um pouquinho. Yeah, I think I maybe talvez elevando um pouquinho mais, mas Um subpoena é uma ordem da corte. yeah, usually we just do the statute. You know, it just says you have to disclose. Tem que divulgar, senão está em violação da lei escrita. You know. Por isso que Certo. eu acho o máximo. Eu acho que a lei ela é incrível. Yeah, E it's pode ser usada. Funciona. Então, isso que eu ia falar, funciona 100% das vezes? Funciona e ao mesmo tempo, não que o Ben faz isso, nunca. Às vezes abusa um pouco. Porque tem tanto jeito de conseguir coisa que às vezes... Yeah, e Tira algumas vantagem. vezes não funciona. I mean, eu tive um cliente que foi vítima, basicamente, de um, beatdown. Tem a impressora que vocês estão imprimindo uma coisa? Daquela vez? Desculpa. Yeah, tem um cliente, casos tristes, onde a pessoa tem uma lesão incrível, perdeu a capacidade de lembrar, de pensar, e não existe seguro ao outro lado. E o outro lado é uma companhia fantasma. Então, Putz. não temos como recuperar dinheiro, e o outro lado está claramente culpado. Esses são os casos tristes para mim. Quando eu vejo o cliente que não vai receber. E não vai ser Não vai recompensado. receber. Yeah. Essa é a situação mais E acho difícil. que, do mesmo jeito, voltando pro Joe Construction, a companhia de que a gente tá Eu falando, vou pagar, a simulação aí que você Isso. passou. Você entra com o processo, e isso é para qualquer caso, pequenas causas normal, caso que eu aceito, que o Ben aceitaria, é o processo. No final, se você ganhar, você vai ter um pedaço de papel que eu falo Yeah. para os meus clientes do juiz, dizendo que o João, a pagar. companhia do João, te deve $8.000, mais as correções que vai E quem ter. que obriga ele a pagar? Aí você vai ter que a gente chama de enforce, né? Você vai ter que levar esse julgamento. Eu falo, fazer esse pedaço de papel virar dinheiro no seu bolso. E se o João não tem dinheiro? E aí? Você só tem um pedaço de papel. Enquadra e põe na parede e guarda pro resto da vida. Mas né, esse é a pior das hipóteses, mas o que eu vejo muito aqui são as companhias, empresas aqui, pessoa jurídica, tem uma proteção muito grande. Você não vai conseguir acessar os bens do João, pessoa física. Você vai só, porque você prestou um serviço para a companhia, a sua companhia para a companhia dele. Então, no fim das Que contas... é o que você faz ou não? Os contratos de proteção Isso. de bens. Não tanto, mas abrindo companhia, ver que está bem protegida, ou tentar acessar o bem pessoal, porque aí é um processo muito mais complexo que não vale a pena, não para pequenas causas, maioria das vezes. Mas esse é o grande problema de você fazer todo esse processo e chegar no fim e não conseguir executar. Por isso que o mediador talvez ali seja a melhor coisa quando tá falando de small claim. Porque você está abrindo um pouquinho, você vai ceder um pouquinho do outro lado, mas você tem uma garantia que talvez você vai receber um cheque ou um valor um pouco menor ou o valor E se eu integral. concordo com o mediador? Falo, não, eu vou pagar 2.000 desses 5 que eu devo e você aceitou os 2.000 dos 5 que eu devo. Falei, não, eu também não pago o mediador. Como que funciona depois que o mediador assina? Eu não lembro, no meu caso foi 2003.
Mas depois que ele fala, você vai pagar, tudo bem, você aceita? Paulo, Aceita. você não pagou até hoje, Eu Paulo? paguei direitinho. Não devo pra ninguém, hein? Eu acho que eu sou uma das pouquíssimas pessoas aqui na internet que pode falar que não deve pra ninguém. Ainda, né? Tô brincando. Não, mas se você, Quem já que você manda tá, pagar? aí você tem um juiz que vai emitir ordens, como o Ben falou, de ir atrás de bem e como fala, congelar conta bancária e tudo mais. Mas você tem que achar mais tempo, mais trabalho, mais dinheiro, Eu tive mais um caso, desgaste. estávamos indo para este conta, está zerado. Este conta está zerado. Existe uma conta em New Jersey, em Texas. Ok, agora temos que ir para lá, protocolar o processo aí para congelar as contas aí. É muito custoso, muito, muito demorado. E algumas vezes, se é pilantre, é outro, Difícil, outro nível. esquema. Eu prefiro, eu sempre aconselho meu cliente, vamos fazer um background check para aprender que tipo de cronograma estamos lidando, que tipo de perfil essa pessoa encaixa. É uma pessoa que tem um histórico, de um bom trabalho, é parte da comunidade, essas coisas. Não é fly by night tipo de pessoa. Se estamos lidando de pilantre desse jeito, é impossível algumas vezes. É muito triste. O cliente fica roubado, é um fraude, e o cara, não tem muito conexão. Fazer. E eu vou te falar um caso que eu tive, um exemplo nessa questão de execução de julgamento, né? Tipo, o meu cliente, a gente ganhou ação contra uma companhia e no fim a companhia e a pessoa física também, e a pessoa fez o bankruptcy, né? Declarou falência. Pronto, acabou. Você faz todo o processo, a pessoa declara falência, zerou a conta. Falando rapidinho, nosso tempo tá quase acabando. E tá indo legal. Tipo assim, não sei se vocês estão gostando. Eu gosto, porque eu gosto de aprender pra caramba. Falência, que aqui chama bankruptcy, né? Right. Eu já ouvi dizer, tem um lado bom e um lado ruim. Se você tá tão ferrado, já você abre falência, daí tem um número de anos que demora pra você se recuperar do crédito, é isso? Quem pode me explicar melhor sobre falência? Sabe mais sobre falência? Eu não trabalho com falência, normalmente eu passo para outros colegas. Eu né? mexi pouquinho Mas eu sei um pouquinho. com isso, Eu sei mas um pouquinho. algumas vezes eu ameaço, like, we're gonna bankrupt, you know? Você vai fazer se outro lado está processando meu cliente, eu sei, like, não está líquido e vamos bankruptcy. É tipo assim, você quer isso aqui que eu posso ou você prefere que... É isso ou nada, bem fala, né? Oi? Você fala mais ou menos, você quer isso ou você não quer nada? Exatamente. Quando você está fazendo uma Quando vai fazer negociação. Uma negociação. Yeah. Mas o bankruptcy que você estava falando, tem dois tipos. Uma, você vai fazer uma reestruturação das suas dívidas, onde você vai tentar pagar com o que você tem ou vai fazer um plano de pagamento. E a outra é essa que desaparece o que você deve para todo mundo. Isso, é isso que eu tô E falando. aí eu acho que aí tem a questão de crédito, e cada companhia de crédito faz de um jeito, mas demora mais de 7 anos para cair do seu crédito que você Não paga suas contas. é um quebrado, não paga as contas. E afeta em compra de casa, financiamento, taxa de juros, até aluguel de casa, então afeta de tudo quanto é lado. Assim, Yeah. é devastador o que eu escuto falar de Mas de existe o bankruptcy. número de vezes que você pode fazer isso por vida, né? Sim. Não é um, get out of jail. Sair Não é. da prisão. da prisão. Não é uma carta desse tipo. Tem muitas consequências negativas que podem afetar a sua vida financeira. E assim, você vai dar tudo que você tem de bem, joia, Ah, você roupa. dá? Eu pensei que você Vai ter um ficava. magistrado. Não, você tem um magistrado da corte Ah. que vai ver, olha, então tá bom, a roupa você pode ficar com isso aqui, mas o que você tem de joia, aliança de casamento, a gente vai leiloar, o que você tem o seu carro, a gente vai devolver. Ah, eu pensei que era tipo, tudo era perdoado. Tudo é seu ainda. Perdoado, Não, você não eu fica com pensei. tudo. Não. Você. Normal. O que eu conheço, novamente, eu não sou nessa área. Eu tá? menos ainda. Yeah. Mas eu tenho um pouco de conhecimento que normalmente você manda notificação para todo mundo e aí acaba que muitas das coisas é leiloado. Tive bastante caso indo contra a pessoa que não declarou bancarrota, mas eles simplesmente são pobres. E não existe muito que pode fazer nessa situação. Eles são considerados judgment proof. You know? Não tem muito dinheiro,
E são algumas vezes nas situações onde eu estou encontrando eles, são pilantras. You know? So. Que tem muita gente que tem muito dinheiro e mesmo assim consegue ser judgment proof, prova de julgamento, que a gente chama, né? Que o cara tem dinheiro, mas tá tudo escondido. Tá em outras companhias, tá no nome da esposa, nome de filho. Yeah. E o cara vai fazendo essa estruturação aí pra passar golpe ou ser pilantra ou o que seja. Right. Uau. I know, sad. O que a gente vê, hein? Porque vocês trabalham com isso, vocês veem de tudo praticamente, né? Bem, qual foi o maior número de dinheiro que você já conseguiu pro cliente? Que você lembra? Em um caso só? Um caso só. Não sei, mais que metade milhão, por aí. 500 mil. Yeah. Não lembro o número exato, mas por aí. 500 pau por um acidente de... Se não me engano, foi um negócio, um caso de negócio. Ganhamos do outro lado um valor desse tipo. Explica de novo o que você faz pra quem não viu o primeiro bate-papo nosso lá. O que Thomas. eu faço? É. Eu trabalho na área de business, de litígio, por isso que eu já tive caso contra o Benny, já trabalhamos junto, mas no Sim. fim das contas a gente senta na mesa e conversa Claro. com o profissional. Eu trabalho muito na área de litígio, eu comecei na promotoria, então sempre gostei de estar na corte. A maioria das coisas que eu faço é com negócios, com business, aí acabo que preparo o contrato, já prepara pensando se um dia tiver que entrar no litígio, essa pessoa tem bem, fazendo due diligence para ver dessa forma, mas é mais nessa área que eu trabalho de litígio, na área de business ou representando indivíduos, processando negócios, coisas do tipo. Vocês gostam de briga, né? É parte da vida. A gente não pensamos em file lawsuit como briga, é como dia a dia. Pessoa que não faz isso dia a dia fica wow, like a lawsuit, é uma coisa séria, Sim. mas ao mesmo tempo é nosso dia a dia, então fica meio normal. É intimidador, eu não vou mentir. Sim. Toda vez que eu entro pra fazer um argumento na frente de um juiz, eu pelo menos, sempre tenho essa Nervoso. reverência, vai ao juiz, é um Sim. juiz, tomar cuidado, É normal. o jeito que fala, a palma da mão começa a suar. Eu não consigo imaginar uma pessoa entrando sem... Eu já fiz mais de 60 casos que eu levei pro júri, tô na corte todo dia quase, depoimentos, e até hoje dá aquele friozinho na barriga, toda vez que eu vou na frente do juiz. E acho que é normal. O dia que eu perder o friozinho na barriga é o dia que eu vou ter medo. Tem que ter mais medo ainda. Mas eu não consigo imaginar uma pessoa, por exemplo, que tá aqui, um imigrante, que talvez não tenha o domínio da língua, muito menos do conhecimento legal que tem que ter para trazer uma ação e entrar lá e tentar argumentar com o mediador ou com o juiz ou provar o caso. E outra, não tem direito de intérprete na corte civil também. Então, Não tem? Não. Na corte criminal, sim. Na civil, não. Você tem que trazer o seu próprio intérprete. Caramba. Que é mais um gasto. Que é mais um Porque gasto. tem que ser um intérprete Ou oficial. então você traz um amigo... tem que ser oficial? Não, pra quando você tá fazendo audiência, tem que ser oficial. Yeah, like, Né? É oficial. Tem uma prova que o intérprete português tem que fazer para ser considerado registrado com a corte. Eu chamo de intérprete oficial, mas tem que ser... Não é qualquer um. Posso levar Não. um irmão? Assim, na mediação, muito provável que sim, mas se você estiver na frente do juiz, não. Não, porque o juiz não vai ter paciência para lidar com alguém que não tem o domínio do idioma em inglês, do termo técnico traduzido em inglês, português, e ficar esperando. Tem que ser alguém que já tem o conhecimento. O Ben tem cara que eu vou dar pergunta, o Ben que tem cara que já fez. Algum de vocês já lutaram, já entraram contra a multa? O policial parou, você tava 70 milhas por hora. O Ben tem cara que fez isso já. Eu já fiz eu me vários. defendi uma vez. Você ganhou? Você ganhou? Ganhei. Porque Você fez? Opa, não pra mim. Eu fiz já 3 pra minha esposa, 4 pro meu pai. Pra minha irmã, acho que pra minha irmã não fiz, mas eu já fiz, não pra mim. meu era running a red light, Aham. or a stop sign. Passando no sinal de pare. Yeah. Não tive meu documento comigo. Estava sem Putz. carteira. Meu seguro estava vencido sem saber. Eles mandaram a conta para um endereço errado, não pagou e venceu. O policial falou para mim: posso te fazer assim agora? Se está dentro da lei, eu Podia te levar. levo você Pra para... saber para... quem é você, que não Yeah. sabe quem é você. And I'm né? like, não sabia, era uma coisa errada, admito que passei o red, a coisa vermelha. E ele falou, ok, vou te citar, vai receber, vai para a corte multa, e você vai ter que pagar.
Eu fui para a corte, tive papéis desse tamanho. Ok, vamos assim, vamos começar. O policial que Ele estava na corte policial? estava aí, disse, forget about it. Esquece. Deixa quieto. Então, parei, por E ele me livrou. O que você poderia fazer Aí, ali? Porque o policial ficou com medo, recuou. Provavelmente porque ele tinha prova suficiente. Yeah, porque like, ele I viu had do a- calhamaço like, de papel. massa de O papel. policial e- nem lembrava do bem, faz isso todo Ah. dia. O que acontece, assim, quando eu fui representar os meus clientes, meu pai e minha esposa nesse caso, nessa questão de multa, uma é se o policial aparece, o caso é retirado imediatamente. Se ele você não vem. Não vem, não aparece na corte. Segundo é você tenta fazer uma negociação com o policial, olha, não sei, normalmente o policial não vai conversar com uma pessoa que não é advogado, mas você aproxima o policial e fala, olha, ele paga a multa, mas você tira os pontos, que é o mais importante, porque não sobe seguro, os pontos. entendeu? Então é essa negociação. Então você acaba que paga a multa e as que eu fiz, o policial não aceitou essa proposta, que normalmente eles aceitam, e eu tive que fazer uma audiência numa multa de placa da minha esposa, aquelas de escola, não pode virar à esquerda, de segunda a terça, das 8 às 9, das 3 às 5, de quarta, das 1. O argumento que eu fiz pro juiz foi, como é que você quer que ela lê essa placa, esse textão aqui de placa, enquanto ela tá dirigindo e saber que não pode fazer? E o juiz falou, realmente, não faz sentido. Aí essa a gente ganhou. Ou o policial não aparece, mas o ideal nessa situação é tirar o ponto. É o que a gente quer. Não é nem o dinheiro, é o ponto. É o ponto. O dinheiro, porque a multa é 100, 200 dólares, acaba que Tudo se bem. ele vai tirar o ponto, eu aceito. Eu aceito. Yeah. A última vez foi que eu fui para o traffic court, foi essa vez. Eu fui parado armado, e a primeira vez eu não sabia, né, se eu tinha que falar, porque eu já ouvi dizer, é bom você falar. Não tem que falar. Não tem. Na Flórida. O policial, Na Flórida. O policial falou pra mim que não precisa falar. Eu falei assim, antes de mais nada, eu tô armado, eu tenho porte de arma. Ele falou, eu tenho arma comigo aqui e tem arma no carro. Ele falou, 2? Eu falei, tenho. Ele falou, você tá pensando em usar contra mim? Eu falei, de forma alguma. Ele falou, então tudo bem, obrigado pelo... Daí eu perguntei, eu precisava falar pra você? Ele falou, não, mas é uma cortesia tua de ter falado, eu me sinto melhor em saber. Mas não precisa... Uma vez que eu fui parado, ele falou, don't touch yours and I won't touch mine. que eu falo por questão da cortesia. Deixa a mão ali e falo, olha, na minha cintura tem uma... Aí ele fala, ok, não tem problema, não encosta na sua que eu não encosto na minha. Então, Para mim, tá acho ótimo. que é mais seguro não dizer nada. Se eles perguntam, não responder ou mentir, porque cria uma situação tensa. E só depois, se eles vão retirar você do carro e fazer um search, ok, tudo bem. E eles podem encontrar eles mesmos com as mãos deles na coisa. E acho que nesse contexto fica uma coisa mais seguro. I don't know. Eu sempre falo, porque primeiro que a minha carteira tá do lado da onde normalmente tá a outra coisa. Então, eu não quero que ele vê alguma coisa aí E ele fica nervoso, já né? puxa, já tira, já me arranca do carro. Eu falo, olha, tá aqui, você quer que eu pego? Senão eu saio do carro, você pode tirar minha carteira também. Eu não tenho nada escondido no meu carro, então. Nós temos 1 minuto, rapidinho. Eu vejo muito no YouTube, tem uns caras que é folgado, não é advogado, gente civil que sabe isso da lei e quer jogar na cara dos policiais, principalmente falando de policial de imigração, que eles fazem muitas vezes no meio do... Porque existe, por exemplo, acho que é dos 200 milhas... 100 milhas de qualquer borda. Não conto nessa que o policial pode considerar como borda, como fala borda? Não é borda. É a fronteira. Fronteira, como fronteira. E aí param as pessoas, e muitas vezes param esses brancos, né, os americanos gringo redneck, que aí fala... Põe a plaquinha na... Essa aí que você tá falando? E fala assim, eu estou sendo detido? O policial fala, estou te gravando, estou sendo detido? Por que você me parou? Aqui não é fronteira. Até onde você vai empurrar isso? Tipo, você vai querer brigar pelos seus direitos? Você pode, realmente. Que nem você, bem. Vai parar você. Cara, tu é branco. tu não dá pra passar como qualquer outra nação, a não ser como americano. Depende, Paulo. Depende do meu humor. Depende do teu humor. Se eu estou de um humor de... Você tá com pressa e os caras estão te parando no meio do... Não sei. Pergunta pro Walter Santos, eu acho. Não sei. Mas não sei.
tem a questão do direito constitucional, né? Isso, Então, de ir e vir. exatamente. Ele pode te questionar, você tem que responder qualquer pergunta. Por isso que normalmente eles falam, estou sendo detido. Porque se você está sendo detido, aí tem uma outra lei que aplica, que ele tem que falar, que ele não tem que falar. E você fala, não, você não está sendo detido, então você pode ir embora. Pode ir embora, acabou. Não tem o que falar. Vocês conhecem algum advogado de criminal brasileiro? Criminal. Eu trabalhei na promotoria, faço um pouco de criminal, mas... Porque, então, o que... Então, se ele falar, você não está sendo detido... Am I free to go? Pronto. Posso ir Daí embora? eles falam não, porque eu vejo muitas Então você está vezes... sendo detido. Então eu tô sendo Deus que fala. Aí a gente confunde o Aí policial. você fala, eu quero meu advogado. Aí tem que parar todo o questionamento. Qualquer pergunta que ele está fazendo tem que ser parada. Até o seu advogado estar presente. E se ele falar, não, vai embora, tudo bem. Aí você pode ir embora. É muito doido, né? Para mim é uma situação de... like, é uma situação de senso comum algumas vezes. Like, what are we trying to do? O que estamos tentando de fazer aqui? Não é? Like, I just want to leave. Normalmente é assim. Você não tem que... Vou lidar, normalmente vou dar uma gentileza, lidar com eles e querer ver uma coisa, ok, não tem problema. Assim, eu sei que você falou 1 minuto, a gente já passou de 1 minuto. Tudo bem. Mas é a questão do direito constitucional. Você não tem que conversar com o policial. Você tem o direito de ficar calado. Então, se o policial te fazer uma pergunta, você pode simplesmente ignorar ele e deixar ele falar o que ele quiser falar. Você não quer falar comigo? Não. Então eu vou te dar uma multa. Tá bom. A única coisa que pergunta é, can I leave? Exatamente. Se ele disse sim... Da onde que vem? Tudo isso aí é do vídeo, que é uma base muito simples. Mas aí tem todas as exceções das regras, quando que você tem que falar, o que você tem que apresentar, carteira de motorista, questão de seguro, o que você tem que providenciar. Então tem um monte de outras coisas que vai... E não adianta você que ouviu isso agora querer fazer isso, depois vai tomar uma multa, um tapão na orelha. Tomar um taser, um choque. Vai falar que foi no canal Perguntas. Gente, muitíssimo obrigado. Então, ó, lembrando, vou aproveitar e fazer o jabá do Ben e do Thomas aqui. O Ben trabalha com acidentes, né? Principalmente ele é mais focado em acidente de carro. Lembra, muitas vezes você sofreu um acidente de carro, na hora ali você pode estar tudo bem, né? Mas depois pode não estar. Então você procura advogado, geralmente eles vão aconselhar você ir para alguma clínica média para dar uma geral na tua carcaça velha, né? Para ver se está tudo bem. E aí, se não estiver bem, se não estiver bem, o Ben vai meter a caneta. Vou virar bem. O Ben vai virar bem. A situação bem. E aí vai te deixar bem. E no caso do Thomas, você que tem empresa aqui, ou tá pensando em abrir uma empresa e quer proteger os teus bens. Tá sendo processado. Tá sendo processado. Aí tu Querer ir para a corte, Thomas vai te acompanhar. Thomas adora ir pra corte. Você gosta de ir pra corte? Adoro. Você gosta de brigar lá na corte? Gosto. Tipo, falar assim, ó. Acho legal. Eu acho legal. Fazer os argumentos, se preparar. É muito satisfactory. Satisfação profissional. Satisfação ganhar. Perder é horrível. Não, porque normalmente quando eu perco eu falo, eu mereci. O argumento que eu tinha não era bom. Então aqui nesse mundo, pra nós que somos vencedores, a gente não perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Nunca perde. A gente só perde quando desiste. É verdade. Né? Ou a gente... Gente, muitíssimo obrigado. Parabéns. Galera, lembra, isso daqui é só pra você ter uma noção um pouquinho dos seus direitos. Eu, Paulo, recomendo sempre você procurar um profissional. Às vezes você paga uma consultinha pro cara e fala, resolve você mesmo. Opa, aqui você até poderia fazer, mas pode ter isso de problema. Aí é uma coisa que você escolhe. O importante de buscar conhecimento é que isso nos dá opções pra gente fazer a melhor escolha. Isso que é o conhecimento. Você fala com o profissional e você decide o que é melhor pra você, pra tua família, pra sua paz. Né? Então, esses caras estudaram e estudam pra isso, né? Trabalham, respiram isso. Não pensa que se você vai contra... Imagina você vai contra o Ben ou vai contra o Thomas, porque você acha que você... Eu sou advogado no Brasil. Aqui não é Brasil, aqui o bicho pega. Os caras vão comer você inteirinho, cuspir e dar risada depois de contar. Vão tomar cerveja, os dois juntos, depois rindo da tua cara. Contrata um advogado, porque vai ser muito mais barato e deixa que eles resolvam o problema. Tira um pouco do estresse, da tensão, como o próprio Ben falou, das suas costas, e deixa os caras cuidar. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, Paulo. Tamo Obrigado, junto. Thomas, por vir. Obrigado. Valeu, galera. Legal. Tchau, tchau.